Fala pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês como que eu analisei o meu último ano e como que eu transformei isso nas minhas metas deste ano e no meu plano de ação para atingir essas metas. Então, hoje é dia 7 de janeiro de 2020, daqui mais ou menos 2 ou 3 semanas, 90% dos planos transformadores e revolucionários das pessoas já terão ido por água abaixo. Isso por dois principais motivos. Ou elas não têm um alvo claro do que elas querem atingir, conquistar no ano, ou elas até têm o alvo, mas não têm o caminho, né? O que ela tem que fazer consistentemente para que ela chegue naquele alvo. Então eu falo isso por experiência própria, confesso para vocês que eu nunca fiz isso muito bem. Nesse ano eu resolvi dedicar algumas boas horas para desenhar o meu plano de ação e o meu ano de 2020. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu fiz. Então eu dividi isso em 4 etapas, ou 4 passos. Então o primeiro passo foi justamente analisar o meu ano e meu ano anterior dentro de 3 grandes esferas, né? Você pode dividir sua vida em vários pedaços. Eu dividi em 3 grandes pedaços, que foram negócio, finanças e pessoal. Em pessoal existem várias coisas ali misturadas, mas foi como eu fiz, tá? O que eu analisei dentro de alguns dessas áreas, né, algumas coisas que eu analisei. Então, por exemplo, em negócios, eu analisei minha produtividade pessoal, quanto que foi meu faturamento, quanto que foi o meu lucro, quanto que foi o crescimento do meu time, quanto que eu investi no meu negócio. Então, essas são algumas coisas que eu analisei, inclusive até o número de grandes influenciadores ou grandes líderes que eu tenho no meu negócio, algumas coisas que eu analisei. Do ponto de vista de finanças, quanto foram minhas receitas, quanto foram as minhas despesas, qual é o meu patrimônio, quanto eu tenho investido, quanto que esses investimentos me geraram de rendimentos, de renda passiva, quanto que eu investi em desenvolvimento pessoal. Então essas são algumas coisas que eu tenho ligadas a finanças, tá? E na área pessoal é onde, até então, né, negócio e finanças é muito quantitativo. Você sabe na vírgula, se você tem as coisas anotadas, você consegue saber na vírgula quanto que você tem de cada um desses aspectos. Talvez você nem tenha todas essas informações, não tem problema, utilize as que você tem. E se quiser que isso seja um tema para o próximo vídeo, comenta aqui embaixo, né? Como anotar as suas despesas, suas receitas, como manter com um controle financeiro eficiente, enfim, comenta aí que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Agora, sobre a parte pessoal, é aí que às vezes fica um pouco mais interessante, menos quantitativo, mais qualitativo, e algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada, às vezes com alguns mentores também. Então, algumas coisas que eu analisei do ponto de vista pessoal. Primeiro, quais foram os meus momentos mais felizes do ano e o que eu estava fazendo e com quem eu estava. Esse é um exercício muito interessante que convido você a fazer. Depois, quais foram as coisas que mais te incomodaram nesse ano? Quais foram quais foram os meus principais aprendizados? Quais foram os meus principais desafios? Quais foram as minhas principais conquistas? Né? E quais foram as coisas que eu posso ser mais grato por ter vivido nesse último ano? Então essas são algumas coisas que eu analisei, né, no meu ano. Então esse é o primeiro passo, que é analisar como é que foi o seu ano em vários aspectos, às vezes quantitativos, às vezes qualitativos. O segundo passo, então, é comparar, né, um ano com o outro, comparar o seu ano anterior com o ano antes dele, né? E saber, pô, sua vida melhorou? Suas finanças melhoraram? Elas pioraram? O que melhorou? O que piorou? Então você ter uma percepção mais real sobre como foi sua vida. Porque às vezes você viveu alguma coisa muito intensa, às vezes positiva ou às vezes negativa, e isso pode até distorcer sua percepção se foi um ano bom ou um ano ruim. Então compara no papel, né, ou no bloco de notas do iPhone, como foi o que eu fiz, e aí você vai saber se foi um ano melhor ou pior, e às vezes até em números, o quanto ele melhorou em alguns aspectos. O terceiro ponto, então, é definir suas metas para o próximo ano. E aqui entra um ponto interessante. Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, que é: as pessoas superestimam o que elas conseguem fazer em um ano e subestimam o que elas conseguem fazer em 10 anos. Então não adianta você pôr 500 metas em cada aspecto da sua vida, revolucionar tudo, porque provavelmente vai cair naquele aspecto que eu falei lá no início. Em 2, 3 semanas você já desistiu de 70%, isso já te traz um desânimo gigante, você larga a mão de tudo. Então coloque as metas que realmente são relevantes para você. Metas que ou vão te fazer chegar mais perto de alguns sonhos que você quer realizar, ou que vão fazer você viver mais momentos felizes nesse ano, né? Então defina essas metas, seja o mais específico possível, né? Você tem que ter, não vou entrar aqui no aspecto de falar sobre metas smart e tal, mas tem que saber, ela tem que ser específica ao ponto
de você conseguir definir se você atingiu ela ou não no final do ano, tá? Então com isso você define algumas metas. Eu, inclusive, nos próximos dias vou postar aí no feed do Instagram algumas das minhas metas de negócio, de finanças e pessoais para esse próximo ano, até para eu me cobrar mais e para no final do ano eu fazer um post também dizendo o que eu atingi, o que eu não atingi. Então, definiu as suas metas, o que você quer atingir, né, de resultados. Quarto passo, que é muito importante, plano de ação. E eu confesso que eu já não ia fazer isso tão bem. Levei uma puxada de orelha da minha namorada, ela falou, mas e aí, se não tiver o plano de ação, como é que você sabe que você vai chegar? E eu vejo que é um erro bastante comum, né? As pessoas às vezes até definem as metas, fazem as análises, mas elas meio que entregam pro acaso se vai atingir ou não. Não, eu vou trabalhando e vamos ver se atinge. E você tem que saber quais são as ações, as atividades que você tem que fazer de maneira consistente, diariamente ou semanalmente, que vão te fazer chegar nessas metas. Então, essa talvez seja uma parte que para mim é um pouco mais difícil, porque é a hora que eu ia ter que me confrontar comigo mesmo, que eu ia ter que ser disciplinado em algumas coisas se eu quisesse atingir alguma daquelas metas. Então, algumas das coisas que você pode colocar como plano de ação, por exemplo, que eu coloquei, do ponto de vista de negócio, quantas prospecções eu vou fazer por dia ou por semana, para quantas pessoas eu vou promover um grande evento de treinamento por semana, então algumas coisas que dá para fazer. De plano de ação para finanças, de todas as receitas que eu tiver, eu vou sempre transferir 10% para uma conta de investimento, então alguma coisa que você pode fazer. Ou se você não tem o hábito nem de anotar suas despesas e receitas, pode ser anotar sempre tudo que eu gastar, né, num aplicativo. Então, esse pode ser um plano de ação. E do ponto de vista pessoal, pode ser, por exemplo, isso, reservar na sua agenda momentos onde você vai ser mais feliz, onde tem as características daqueles momentos que você foi feliz. Porque se você fez aquele exercício, você vai ver que eles começam a convergir. Essa é uma coisa muito interessante. Você vai ver que provavelmente vários momentos felizes que você viveu, eles têm aspectos em comum. Ou você estava com amigos, ou você estava com familiares, ou você estava na natureza, ou você estava fazendo alguma atividade física, ou você estava descansando. Então, se você faz essa análise, você vai ter aspectos comuns e você consegue planejar viver mais disso, né, no próximo ano, cada vez mais. Então, esses são os quatro passos que eu utilizei, né, para definir o meu ano e meu plano de ação e tudo mais. Lembrando que você não precisa usar a minha metodologia, né, defina a sua. Acho que a metodologia que mais vai funcionar é a que você colocar em prática. Não adianta você pegar a melhor metodologia do planeta, vou pegar do Tony Robbins e você não aplicar nada dela. Então, define o que você consegue fazer, baseado nas informações que você tem, mas principalmente coloque em prática, tá? Acho que essa é a grande dica que eu posso te dar. E se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica sobre o processo de definição de metas, ou análise do ano, ou sobre alguma coisa que eu falei aqui, comenta aqui embaixo, vai ser muito legal para mim poder ouvir um pouquinho mais dos comentários de vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!